Era um perdedor solitário e patético, rejeitado por todas as escolas por ser mais fraco que uma empregada. Então ele foi treinar nas montanhas. Após 14 anos de treinamento árduo e persistente, ele despertou habilidades divinas e conquistou todas as garotas que desejava. Antes que tudo isso acontecesse, Nur era basicamente apenas um garoto do campo, de uma cidade pequena, vivendo tranquilamente com sua mãe. Sua rotina inteira era alimentar os animais, fazer a limpeza e realizar todas as tarefas que mantinham o pequeno lar funcionando. Ele não era nada especial, apenas um garoto prestativo tentando sustentar sua mãe doente. Mas a saúde dela continuava piorando. E um dia, ela o chamou, mal conseguindo falar. Com suas últimas forças, ela disse que queria que ele parasse de viver uma vida tão pequena e fosse atrás dos sonhos que sempre mencionava. Naquela mesma noite, ela faleceu, deixando Nur completamente sozinho. Ele a enterrou ao lado do túmulo de seu pai, depositou flores com cuidado e permaneceu ali por um tempo, com nada além do silêncio o envolvendo. Depois disso, ele voltou para sua casa vazia e tentou se manter ocupado com a fazenda, embora cada canto do lugar o lembrasse de seus pais. Uma noite, enquanto tirava o pó das prateleiras, ele puxou um livro do alto e de repente se lembrou de seu pai lendo-o para ele quando era mais jovem. Era sobre aventureiros, heróis loucamente corajosos, com uma bravura inacreditável que viajavam pelo mundo, enfrentavam o perigo de frente e sempre protegiam seus amigos. Sentado ali, segurando o livro, Nur se lembrou do que sua mãe lhe dissera antes de morrer. Aquilo o atingiu em cheio. Ele percebeu que não podia ficar preso no mesmo lugar para sempre. Então, ele tomou sua decisão. Partiria da vila pela manhã e seguiria para a capital para tentar se tornar um aventureiro. Mas antes de partir, seu plano genial era jogar uma pilha gigante de feno no cercado dos animais, pensando que eles comeriam lentamente até o dia em que ele voltasse, seja lá quando isso acontecesse. Ele se despediu uma última vez dos túmulos de seus pais, pegou sua pequena mochila e começou a caminhar em direção à capital. Assim que chegou à cidade, ele imediatamente procurou pela Guilda dos Aventureiros. Ele a encontrou com bastante facilidade, mas no momento em que entrou, o mestre da guilda o olhou, um garoto magricela, e o enxotou como se fosse um cão sarnento. Nur, desesperado, mencionou que ambos os pais haviam falecido. Isso amoleceu um pouco o mestre da guilda, então ele decidiu ao menos guiá-lo. Explicou que Nur não podia simplesmente se tornar um aventureiro. Ele precisava de habilidades, treinamento e talento de verdade. Então ele enviou Nur para as escolas de treinamento reais para aprender algo antes de se registrar. Nur começou pela escola de espadachins, mas depois de 3 meses inteiros, a única coisa que ele dominou foi a defesa. Apenas um movimento. Por causa de sua lentidão embaraçosa, o instrutor o jogou fora como lixo. Mesmo depois de ser tratado como um nada, Nur ainda se recusou a desistir. Em seguida, ele tentou a escola de guerreiros para testar sua força. Alguns meses depois, perceberam que ele mal havia melhorado e o expulsaram novamente como um inútil. Então, Nur tentou sua fase "talvez eu seja secretamente um mestre arqueiro" e se juntou à escola de caçadores. Aquilo também não durou muito. O instrutor lhe disse que ele tinha o nível de talento de uma meia molhada e o expulsou porque ele quebrava todo o arco que tocava. Sem mais opções físicas, ele tentou a magia. O mago olhou para ele e disse na cara que Nur talvez fosse o pior aprendiz de magia do mundo inteiro, possivelmente atingindo níveis de ruindade que quebravam recordes. Até o clérigo disse que ele era um caso perdido e só conseguia curar pequenos arranhões, nada maior. Depois de passar por escola após escola por um ano inteiro e falhar em tudo, Nur voltou à guilda, esperando talvez ainda poder se juntar como aventureiro. O mestre da guilda lhe disse que talvez devesse ligar para o Salão da Fama, pois ninguém jamais havia sido tão ruim em cada habilidade. Devastado, Nur deixou a capital e voltou para casa, deprimido e envergonhado. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele pensou: tudo bem, vou apenas treinar tudo o que sei, por mais básico que seja, repetidamente até melhorar. Por 3 anos seguidos, ele praticou a defesa sem parar. Ele ficou tão bom que conseguia bloquear 100 espadas de madeira, mas ainda não conseguia aprender uma única habilidade nova. Ele continuou treinando tão duro que as espadas de madeira continuavam quebrando em suas mãos. Mais 10 anos se passaram. 10 anos de treinamento obsessivo. A essa altura, Nur conseguia defender 1000 espadas de uma vez, mas ainda tinha 0 habilidades extras. Mesmo assim, ele se sentiu forte o suficiente para tentar novamente. Então deixou sua pequena e triste fazenda e voltou à guilda de aventureiros. A garota do balcão olhou para ele como se estivesse delirando e disse que sua cara feia não podia se registrar ali, mas o mestre da guilda, que se lembrou dele instantaneamente, apareceu e o convidou para uma bebida. Depois de ver que Nur ainda não tinha talento, o homem lhe explicou como funcionavam os ranks de aventureiro. Havia 5 ranks, e o rank E era o mais baixo, mas Nur nem sequer era bom o suficiente para o rank E. Então ele revelou algo que nem mesmo o público sabia. Havia um rank oculto ainda pior abaixo do rank E. O rank F era tão embaraçoso que não ser um aventureiro era, na verdade, mais respeitável do que estar no rank F. Pessoas nesse rank não tinham permissão para aceitar missões perigosas. Só podiam aceitar tarefas pequenas e chatas, como mover caixas, limpar, cozinhar ou fazer recados. Surpreendentemente, Nur adorou a ideia.
Ele se inscreveu imediatamente e orgulhosamente pegou seu cartão de Rank F. Passou seus dias completando tarefas aleatórias, limpando ruas, cozinhando, carregando caixas pesadas, ajudando senhoras idosas e até subindo em árvores para resgatar gatos. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu útil. Certa tarde, depois de terminar um trabalho de limpeza de calhas para sua cliente idosa de sempre, ele foi a uma mina próxima para ajudar a levantar suprimentos. Enquanto trabalhava, ele de repente ouviu um grito aterrorizado ecoando lá de dentro. Sem pensar duas vezes, Nur correu para a mina como um herói destemido. Lá dentro, ele encontrou um minotauro enorme atacando um grupo de cavaleiros que tentavam desesperadamente proteger uma garota fofa. Os cavaleiros estavam sendo destruídos, jogados como bonecas de pano, enquanto a garota olhava para o monstro. Aceitando sua morte, Nur pegou as pedras mais próximas e começou a atirar no minotauro apenas para distraí-lo. Então ele pegou uma espada, usando a única técnica que havia dominado, e começou a defender os ataques do monstro. Quando o minotauro avançou contra a garota, Nur pulou na frente dela e bloqueou o ataque novamente, mesmo que a espada se estilhaçasse em suas mãos. As antigas palavras de seu pai ecoaram em sua mente. Aventureiros de verdade arriscam tudo pelos outros. Com apenas o punho quebrado restante, Nur colocou toda a sua força em uma última defesa. De alguma forma, ele conseguiu desviar o golpe mortal do minotauro, fazendo seu machado voar. A lâmina girou no ar e cortou a enorme cabeça do monstro. A garota tentou falar com ele, mas ele apenas se afastou em silêncio, pensando que mal havia sobrevivido a uma luta contra uma vaca grande. Ele nem sequer percebeu que havia matado um monstro mortal. Os cavaleiros correram para ajudar a garota, atônitos com o que havia acontecido, enquanto Nur apenas vagava pela cidade, acreditando que ainda precisava de mais treinamento. De volta à caverna, Lady Lindenberg, a garota que ele salvou, sentou-se ali, chocada, revivendo um momento em sua mente. Logo, outra garota, Ines, correu para dentro, pedindo desculpas repetidamente porque ela deveria proteger Lady Lindenberg, mas falhou completamente. Lady Lindenberg a confortou, dizendo que estava tudo bem. Afinal, ela queria se tornar uma aventureira um dia, e se não conseguisse se defender, então ainda não estava pronta. Naquele momento, um cavaleiro chamado Dalkin chega para levar a princesa para casa. Na manhã seguinte, o príncipe Ryan se encontra com Dalkin e lhe conta em detalhes o que Lin disse. Ele explica que não há chance de aquele minotauro ter simplesmente vagado aleatoriamente pela área. Ele teve que ser invocado de propósito. Monstros assim não andam por aí. Eles normalmente vivem bem fundo nos níveis inferiores da masmorra, onde só pessoas loucas vão. Dalkin concorda com sua suposição e adiciona outra informação importante. Um mago de alto nível chamado Okun examinou o anel usado para invocar o Minotauro, e a assinatura mágica nele era da nação mágica, conhecida como Dáridos. Ao ouvir isso, Ryan instantaneamente tem uma boa ideia de quem provavelmente está por trás de tudo, mas em vez de mergulhar nesse tópico, ele o deixa de lado para mais tarde. No momento, ele está mais curioso sobre outra coisa. Ele pergunta a Dalkin se eles conseguiram rastrear o guerreiro insano que destruiu o Minotauro em apenas alguns segundos, como se não fosse nada. Dalkin diz que seu grupo secreto de operações especiais tentou seguir o sujeito, mas, segundo eles, ele literalmente desapareceu no local, bem na frente de seus olhos, como se tivesse sumido no ar. Enquanto Ryan está estressado sobre quem poderia ser esse misterioso matador de monstros, Nur simplesmente entra casualmente na guilda dos aventureiros, como se fosse um dia normal. O mestre da guilda o avista imediatamente e corre até ele. Com um olhar preocupado, ele pergunta a Nur se ele está bem, já que ninguém o viu em lugar nenhum depois que o monstro apareceu no dia anterior. Nora explica que assim que percebeu que estava sendo seguido, decidiu simplesmente voltar para casa em vez de ficar por ali. Ele se desculpa por ter desaparecido e por ter preocupado o mestre da guilda. O mestre da guilda começa a falar sem parar sobre o quão aterrorizante era aquela besta de classe demoníaca, explicando que apenas um herói verdadeiramente forte deveria ser capaz de derrubar um monstro rank A como aquele. Enquanto isso, Nur está ali parado, pensando que apenas teve sorte e que não foi grande coisa. Graças a ter crescido em uma fazenda, ele honestamente ainda acredita que só lutou contra algum tipo de vaca gigante enlouquecida e não um monstro lendário de masmorra. Depois de lhes dar um longo discurso sobre o quão insana era a situação, o mestre da guilda entrega a Nur o dinheiro da recompensa por completar o trabalho. Mas antes que Nur possa sair discretamente, Lin aparece de repente na porta. Ela diz a todos que teve que usar uma habilidade especial de detecção apenas para localizar onde Nur estava. No momento em que ela começa a falar com ele, todas as pessoas na guilda param o que estão fazendo e começam a observá-los de perto. Percebendo todos os olhares sobre eles, Lin sugere que saiam e diz que usará um feitiço de ocultação para que ninguém possa ouvir ou sentir a presença deles. Nur fica confuso sobre por que todos estão agindo tão rígidos e sérios perto dela, ainda sem perceber que ela é, na verdade, a princesa do reino e uma pessoa muito importante. O mestre da guilda rapidamente se inclina para Nur e lhe diz baixinho para não dizer nada estúpido ou fazer algo embaraçoso. Poucos momentos depois, Lin encontra um local calmo e vazio fora da guilda.
Ela ativa sua magia para escondê-los dos outros e então se vira para Nur para agradecê-lo adequadamente. Ela explica que ao deter o Minotauro, ele não apenas a salvou, mas basicamente salvou a cidade inteira de um desastre. Nur, no entanto, ainda está completamente alheio à dimensão do que aconteceu. Em sua mente, ele apenas lutou contra uma besta furiosa e de alguma forma não morreu. Ele até se desculpa por ter se intrometido na batalha e diz que ela provavelmente teria cuidado do monstro sozinha, usando seus poderes de maga, se ele não tivesse interferido. Lin continua insistindo que está verdadeiramente grata, então pergunta educadamente se ele estaria disposto a ir conhecer seu pai, o rei. Nur recusa imediatamente de forma respeitosa, dizendo a ela que realmente não precisa recompensá-lo ou fazer nada extra. Mas Lin não aceita. Ela diz que precisa fazer algo para retribuir e oferece dar-lhe o que ele quiser. Quando ele recusa novamente, ela começa a ficar emotiva e teimosa. Ela não se moverá nem desistirá até que ele diga sim. Finalmente, Nur suspira e concorda em conhecer o pai dela, mas ele lhe diz para não lhe dar mais presentes ou favores além disso. Pouco tempo depois, eles chegam ao enorme palácio de sua família. Nur leva um momento apenas para encarar o lugar enorme, chocado com o quão gigantesca a propriedade é comparada à sua pequena vida na fazenda. Depois que ele se recupera um pouco, Lin o conduz para dentro do palácio. No caminho, eles esbarram em Ines. Lin explica que Nur é a pessoa que salvou sua vida e pergunta a Ines onde seu pai está atualmente. Depois de cumprimentar Lin, Ines lhe diz que o rei está em uma reunião com Ryan no momento. Enquanto fala, Ines lança a Nur um olhar afiado e mortal que parece um aviso. Ainda assim, ela se oferece para escoltá-los mais fundo no palácio. Enquanto caminham pelo corredor, eles encontram um cavaleiro narcisista chamado Gilbert, que claramente se ama um pouco demais. Ele imediatamente aponta sua lança direto para o rosto de Nur e exige saber quem é aquele sujeito aleatório. Ines diz a Gilbert para parar de bancar o durão e largar a atitude agressiva, já que Nur é convidado pessoal de Lin. Mas enquanto passam por ele, ela sussurra baixinho para Gilbert que ele deveria acompanhá-los, caso precisem mandar Nur de volta para casa em um caixão. Ao mesmo tempo, na sala de audiências, Ryan está explicando a situação ao rei Clay. Ele diz que Daridus provavelmente armou o ataque a Lin porque lhes foi negado acesso às valiosas relíquias dentro da masmorra. O rei Clay diz que Daridus está claramente tentando causar problemas e possivelmente iniciar uma guerra entre as nações. Bem perto deles, Lin entra na sala com Nur atrás dela. Todos os presentes se ajoelham e mostram seu respeito ao rei, mas Nur simplesmente caminha casualmente direto até Clay e diz que só veio porque Lin pediu. Clay se aproxima dele, segura seu braço e o agradece sinceramente por ter salvado a vida de sua filha. Ele então pergunta a Nur se há algo que ele deseja, algum desejo, recompensa ou favor especial. Como de costume, Nur tenta rejeitar todas as ofertas e diz que já tem o suficiente e não precisa de nada especial. Depois de pensar um pouco, Clay se vira e pega uma espada grande e de formato irregular de trás do trono. Ele a estende para Nur e a oferece como presente. Nur fica atordoado assim que sente o quão insanamente pesada a espada é, e fica ainda mais preocupado quando percebe Ryan olhando para a arma com uma expressão apreensiva. Então Nur pergunta se essa espada é algum tipo de artefato importante. Clay calmamente afirma que é apenas uma lâmina qualquer que ele pegou durante uma antiga missão, fazendo parecer que não é nada especial. Nur acredita nele e aceita o presente. Clay então lhe diz para dar um golpe de teste. Nur casualmente levanta a espada com um braço e a balança no ar, e a força pura quase quebra todas as janelas da sala do trono. A onda de choque é tão forte que deixa Lin e Ines boquiabertas, enquanto Ryan e Gilbert ficam congelados em descrença com o que acabaram de ver. Em vez de ficar assustado, Clay começa a rir alto, claramente impressionado. Ele então pergunta a Nur se ele estaria disposto a se tornar o professor de Lin e ajudá-la a treinar. Nur recusa educadamente novamente, dizendo que Lin deveria ter a liberdade de escolher quem ela quisesse como seu mestre. Ao ouvir isso, Clay finalmente o deixa ir sem insistir mais. A caminho da saída do palácio, Nur olha para a espada pesada e aleatoriamente tem a ideia genial de usá-la como ferramenta para cavar e limpar calhas, tratando uma arma poderosa como uma simples ferramenta de trabalho. Assim que ele está prestes a deixar os terrenos do palácio, Ines o para e pede um pouco do seu tempo. Ela se desculpa por ter sido rude quando se conheceram e explica que toda a sua vida é dedicada a proteger Lin e sua família. Por isso, ela tende a ser dura com estranhos. Ela o agradece mais uma vez por proteger Lin e pergunta seu nome. Quando ele lhe diz, ela fica claramente chocada por dentro. Mas ela esconde isso rapidamente e volta à sua expressão séria. Ela lhe diz que se ele precisar de ajuda, pode contar com ela, mas no mesmo fôlego, ela também o ameaça de lhe dar mais algumas cicatrizes se ele voltar a falar com o rei tão casualmente novamente. Logo depois que ela volta para dentro, Gilbert aparece e pergunta a Nur se ele gostaria de lutar. Nur concorda, e alguns minutos depois, Gilbert o leva para uma área de treinamento e lhe diz para escolher a arma que quiser usar.
Nur pensa que este é o momento perfeito para finalmente testar todos os anos que passou treinando sozinho, então ele pega uma espada de madeira de treino e entra na arena. Assim que a luta começa, Gilbert lança uma série de golpes incrivelmente rápidos com sua lança, movendo-se a uma velocidade que normalmente sobrecarregaria a maioria dos lutadores. Mas Nur desvia de cada ataque com facilidade, escorregando pela lança como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Depois de um tempo, Nur começa a pensar que Gilbert talvez não esteja lutando a sério e possa estar pegando leve com ele. Nur realmente pede para ele parar de se conter. Todos ao redor congelam em choque com a audácia dele em dizer aquilo. Gilbert, no entanto, mantém a calma e decide atender ao seu pedido. Ele de repente aumenta sua velocidade para o triplo do que era antes. Nur percebe que Gilbert está claramente se movendo mais rápido agora, mas mesmo assim, ele consegue evitar cada ataque, lendo os movimentos e saindo do caminho no momento perfeito. Gilbert tenta atingi-lo com um forte ataque surpresa, mirando na cabeça de Nur, mas Nur desliza por baixo como se não fosse nada, e desvia no último segundo. Depois de evitar vários outros golpes de alta velocidade, Nur lhe diz para aumentar ainda mais. Dessa vez, Gilbert fica visivelmente irritado. Ele finalmente decide lutar com força total, usando toda a sua força, velocidade e habilidade. Mesmo assim, Nur ainda evade cada golpe, embora desta vez ele comece a se sentir culpado, pensando que Gilbert pode estar ficando frustrado. Gilbert então libera uma poderosa técnica final que faz poeira e sujeira explodirem por toda a sala de treinamento, cobrindo tudo em uma espessa nuvem. Quando a poeira finalmente baixa, os espectadores podem ver Nur parado no lado oposto do campo, ileso. Nur decide desistir e diz que se rende, não porque estava perdendo, mas porque não queria que as coisas ficassem ainda mais estranhas ou humilhantes para ele na frente de todos. Um pouco depois, Nur finalmente sai do palácio e espera nunca mais ter que visitá-lo. Lá fora, os subordinados de Gilbert estão tentando se convencer de que Nur só sobreviveu à luta, porque Gilbert usou uma lança de madeira, continuando a exaltar Gilbert como se ele fosse imbatível. Gilbert, no entanto, se lembra de seu próprio passado. Ele pensa em quando pegou uma lança pela primeira vez e imediatamente sentiu que ela havia sido feita para ele. Com o passar dos anos, ele derrotou todos os oponentes que enfrentou em um duelo 1 contra 1, a ponto de lutar se tornar entediante. Foi por isso que ele se mudou para a capital para procurar por lutadores poderosos entre a Guarda Real ou os corpos especiais responsáveis por proteger a família real. Mas mesmo lá, ele raramente encontrava alguém que pudesse lhe dar um verdadeiro desafio. A única pessoa que chegou perto foi o mestre Sig, que uma vez se juntou a ele nos campos de treinamento para falar sobre sua obsessão em encontrar um rival digno. Sig havia sugerido que ele lutasse contra Ines, mas Gilbert disse que nem mesmo ela era forte o suficiente para vencê-lo em um duelo normal. Ele então perguntou a Sig se ele alguma vez se cansava de treinar alunos fracos na academia de espadachins. Sig o lembrou que eles precisavam do maior número possível de soldados devidamente treinados para proteger o reino e lhe disse que um dia alguém mais forte definitivamente apareceria. De volta ao presente, Gilbert repassa sua luta com Nur repetidamente em sua mente. Ele pensa em como Nur falou casualmente com o Rei Clay antes, como ele aceitou a derrota com calma, e como Gilbert teve que usar seu golpe letal Darkrave apenas para tentar acertar um único golpe sólido. Então, ele nota as grandes rachaduras no chão, onde Nur havia se movido, e percebe o quanto de poder Nur estava colocando em seu corpo enquanto desviava daqueles golpes de alta velocidade. Ao mesmo tempo, Nur está se afastando do palácio, lembrando-se de como teve que usar tanto o reforço físico quanto seu feitiço tipo Passo de Pena, juntos apenas para acompanhar a velocidade de Gilbert. Mesmo com tudo isso, ele ainda acredita que Mal sobreviveu e apenas teve sorte o suficiente para sair ileso. Na manhã seguinte, Nur já está lá fora usando a espada enorme, como se fosse uma ferramenta comum de quintal. Ele a arrasta pelas sarjetas como um ancinho gigante de metal, observando com satisfação a facilidade com que remove pilhas de sujeira e lixo. Ele fica genuinamente empolgado porque a espada, que parece capaz de cortar uma montanha ao meio, funciona melhor do que qualquer ferramenta de limpeza que ele já tenha usado em toda a sua vida. Após horas de trabalho ininterrupto, ele faz uma pausa na floresta e finalmente percebe que não tem mais tarefas agendadas para os próximos dias. Como a entrada da masmorra foi completamente selada, a empresa de construção não precisa dele para reparos ou limpeza, o que é um alívio. Isso significa que ele está basicamente desempregado por um tempo. Enquanto está ali, sem nada para fazer, Nor começa a imaginar usos aleatórios para a espada, talvez ela pudesse ser um remo de barco, ou uma bandeja gigante de pizza, ou até mesmo uma estranha ferramenta de cozinha, algo bem inusitado. No fim, ele decide que poderia muito bem abrir uma pequena barraca de grelhados durante seu tempo livre. O único feitiço que ele aprendeu com Okun foi um feitiço de chama do tamanho de um bebê, então ele pensa que pode pelo menos usar isso para cozinhar alimentos e se virar. Nesse exato momento, Lin aparece do nada. Nor tenta cumprimentá-la normalmente, mas imediatamente se lembra de Inês ameaçando esfaqueá-lo se ele falasse de forma muito casual com a princesa. Antes que ele possa pensar demais, Lin diz a ele para abandonar o tom formal e apenas chamá-la pelo nome.
Ela então pergunta se pode se tornar sua assistente, explicando quão útil ela será e o quanto pode contribuir. Noor rejeita educadamente a oferta dela, dizendo que está bem sozinho. Lin se recusa a aceitar a resposta dele de forma alguma, mostrando sua teimosia. Dessa vez, no entanto, Noor também se mantém firme e se recusa a ceder. Frustrada, Lin começa a exibir todos os feitiços poderosos que conhece, lançando vento, fogo, raios e, basicamente, mostrando tudo o que pode fazer apenas para fazê-lo mudar de ideia, uma verdadeira demonstração de poder. Noor, agora irritado com toda a destruição desnecessária que ela está criando, ainda a rejeita. Para convencê-lo, ela começa a falar sobre todas as suas conquistas e realizações, esperando que ele reconsidere sua decisão. Em vez disso, Nora de repente percebe algo importante. Ela realmente acredita que ele é algum herói superpoderoso escondendo sua força. Para quebrar a fantasia dela, ele mostra a ela como é seu minúsculo feitiço de chama, algo bem simples. É pequeno, fraco e honestamente meio triste. Alguns minutos depois, Lin retorna para a cidade. No caminho, ela pensa em uma antiga lenda que ouviu quando criança. Uma história sobre um jovem que passou por todas as escolas de treinamento da cidade, mas falhou todas as vezes, sem exceção. As pessoas diziam que era apenas um mito, porque ninguém conseguiria sobreviver fisicamente a 2 programas de treinamento seguidos, muito menos a todos eles. Mas depois de testemunhar a luta de Noor com a vaca na masmorra, ela começa a ligar os pontos, a entender melhor. Ela também se lembra de um momento de anos atrás, quando Okun lhe mostrou a versão mais forte possível do feitiço Chama Minúscula. Quando ela ativa sua própria versão agora, não consegue parar de pensar na bola de fogo gigante que Nora invocou casualmente e em como ele mencionou ter outras 5 habilidades tão fortes quanto aquela, o que é impressionante. Esse pensamento a deixa envergonhada por ter exibido seus feitiços antes, porque comparado a Noor, suas habilidades não são nada. Ao mesmo tempo, ela fica confusa sobre por que alguém tão forte vive uma vida tão simples e tranquila, sem grandes ambições. Algumas horas depois, ela avista Noor novamente dentro da cidade e decide que o seguirá para todo lugar, até que ele finalmente entenda que ela é capaz e digna de ajuda. Enquanto isso, Rain senta-se sozinho, imaginando se o Rei Clay havia enlouquecido completamente ao entregar a grande espada negra a Noor como se fosse um guarda-chuva sobressalente, algo sem valor. Anos atrás, quando Ryan ainda era um aventureiro, ele se juntou a uma equipe lendária chamada Os 6 Soberanos em uma missão na parte mais profunda da masmorra. Durante essa missão, ele encontrou a espada encravada profundamente no subsolo, sua forma estranhamente curvada e danificada, um achado peculiar. Ele ficou fascinado por sua forma estranha e a trouxe de volta para a cidade. Os ferreiros e magos mais fortes da cidade testaram tudo o que tinham na lâmina, mas nenhuma única pessoa conseguiu arranhá-la, o que era impressionante. Mesmo depois de usar suas habilidades mais fortes, a espada permaneceu intacta. Isso assustou a cidade inteira, pois a espada estava claramente danificada por algo no passado, o que significa que o que quer que tenha causado esse dano deve ser inacreditavelmente poderoso, algo de outro mundo. Rain tenta parar de obcecar-se com Nu e aceita que esse sujeito desorientado pode de fato estar ligado a algum grande evento futuro. Na manhã seguinte, Noor toma café da manhã com Lin e então segue direto para a guilda para conseguir um emprego, como de costume. O plano dele é simples. Quanto antes Lin perceber que ele é um cara normal e inútil, mais cedo ela vai parar de segui-lo por aí. Quando chegam, o mestre da guilda fica chocado ao ver a princesa entrando com o limpador de sarjetas mais famoso da cidade, uma cena bem inesperada. Lin diz a ele para relaxar e tratá-la como qualquer aventureira comum. O mestre da guilda entende instantaneamente que Noor quer trabalho, então ele sugere que formem um grupo e vão lidar com um bando de goblins, que estão causando problemas na floresta fora da cidade, uma tarefa perigosa. Os olhos de Noor imediatamente se iluminam, porque ele nunca esperou ser confiado com qualquer trabalho mais perigoso do que varrer lixo ou mover caixas. Mas antes que possam começar, o mestre da guilda o lembra que Lin precisa concordar em formar um grupo com ele, o que é crucial. Noor parece preocupado, mas Lin rapidamente o lembra que ela prometeu que o ajudaria com qualquer coisa. Ela aceita o pedido sem hesitação. Noor pega a espada negra e corre em direção à porta, pronto para a ação. Mas o mestre da guilda o chama de volta, porque em sua empolgação, ele esqueceu de perguntar sobre os detalhes da missão. O mestre da guilda explica que há uma chance de não encontrarem goblins, já que seus números caíram rapidamente nos últimos dias por razões desconhecidas, o que é um mistério. Mais tarde, Noor e Lin chegam à Floresta da Morte. Depois de procurar por um tempo, as habilidades de detecção de Lin ainda não encontram nada, então Noor decide que eles devem ir mais fundo na floresta, explorando o desconhecido. Alguns minutos depois, Lin de repente para e diz que sentiu a presença de um monstro forte logo à frente. Mas apenas por uma fração de segundo, Noor imediatamente decide ir verificar, sem hesitação. Eles avistam algo se mexendo nas árvores. Um momento depois, um Goblin gigantesco, do tamanho de um gigante, sai. Lin imediatamente se lembra do Imperador Goblin, um experimento mágico falho que mutou a espécie e a transformou em um monstro com o qual ninguém deveria se meter, uma criatura terrível. Quando Noor lhe diz para focar e se concentrar, ela decide seguir sua liderança. O Imperador Goblin começa a arrancar árvores adultas do chão e a jogá-las como lanças. Noor bloqueia cada uma usando sua habilidade de aparar, enquanto Lin o ataca com seus feitiços mais fortes, mas o monstro está se regenerando em uma velocidade insana, o que é um grande problema.
Lin percebe o problema. Enquanto a pedra de mana incrustada em sua testa permanecer intacta, o Goblin se regenerará infinitamente. Nur diz a ela para usar seu feitiço de explosão de vento para lançá-lo diretamente em direção ao monstro, uma estratégia arriscada. Lin hesita dizendo a ele que a explosão vai despedaçar seu corpo. Nur diz a ela para confiar nele e focar na espada. Lin dispara a explosão de vento. Nur é lançado com uma força aterrorizante, quase perdendo a consciência devido à velocidade pura e intensa. No último momento, ele recupera o foco, apara o próximo ataque do Goblin e atinge a pedra de mana, arrancando-a de sua cabeça. Enquanto o monstro perde o controle e se debate de dor, Lin pega a pedra, garantindo a vitória. Nur então diz a ela para acabar com ele rapidamente para que não sofra. Ela queima lentamente o Goblin até que ele se desintegre em nada. Mais tarde, Rain ouve tudo e fica preocupado novamente. Os membros do corpo secreto explicam como o Imperador Goblin conseguiu se esconder por vários dias e revelam que a Pedra de Mana provavelmente veio da Santa Teocracia de Mitra, o que é alarmante. Isso assusta Rain ainda mais, porque o reino já possui magos de elite que deveriam ter detectado uma magia tão forte imediatamente. Enquanto a discussão continua, Nur e Lin retornam à guilda para relatar tudo o que aconteceu, com todos os detalhes. O mestre da guilda ouve a história deles e assume que Lin fez todo o trabalho, enquanto Nur apenas observava por trás. Mas quando Nur descreve o tamanho do Goblin e fala sobre o monostoma, o mestre da guilda começa a questionar se eles realmente lutaram contra um Goblin normal, o que é uma grande dúvida. Ele então pede provas, esperando os restos do monstro. Nur explica que tiveram que queimá-lo completamente até virar cinzas. Horas depois, Ryan lê vários relatórios de cidadãos reclamando de eventos estranhos acontecendo por todo o reino. Uma situação preocupante. Após estudar cada relatório cuidadosamente, ele percebe que a nação rival de Daritas já começou a infiltrar-se no reino. Ele ordena que o corpo secreto investigue as áreas afetadas imediatamente e também os comanda a convocar os 6 soberanos para uma ação urgente. Enquanto eles disparam, Rain fica ainda mais preocupado, sabendo que não estão preparados para o caos massivo que está prestes a atingir o reino. Depois que Nur e Lin concluíram seu primeiro trabalho com monstros, o mestre da guilda lhes deu um dinheiro extra como uma pequena recompensa, um gesto de gratidão. Com esse dinheiro, eles jantaram juntos. Lin devorou sua carne grelhada como se fosse a melhor coisa que já havia provado, praticamente cantarolando de felicidade. Nora sentou-se à sua frente, imaginando se ela planejava segui-lo até em casa também, já que não havia saído do lado dele o dia todo, o que era um pouco estranho. Antes que o pensamento pudesse incomodá-lo mais, ela finalmente se levantou e disse que precisava retornar ao palácio. Nu a agradeceu sinceramente por ajudá-lo na missão, mas antes que pudessem se separar, Rain apareceu do nada, de forma inesperada. Sem rodeios, Rain pediu a Nur para viajar para uma cidade na montanha para uma tarefa importante. O pedido repentino atordoou Nur, mas Rain prometeu que ele seria bem pago e insistiu que Nur era a única pessoa em quem confiavam o suficiente para o trabalho, o que era uma grande responsabilidade. Na manhã seguinte, Nur estava com a cabeça para fora da janela de uma elegante carruagem, desfrutando cada segundo do passeio suave. Parecia irreal para ele. Alguém que cresceu em uma pequena fazenda, agora sentado dentro de um transporte de luxo, uma experiência totalmente nova. Enquanto ele estava ocupado apreciando a vista, notou Lin parecendo incomumente para baixo. Nur tentou animá-la falando sobre a paisagem, as montanhas e o céu aberto. Mas ela o interrompeu com um pedido de desculpas por arrastá-lo para uma jornada tão repentina, algo que a preocupava. Ele a tranquilizou, dizendo que não se importava, especialmente porque Ryan já havia prometido compensação. Na noite anterior, Ryan explicou o plano claramente. Eles esperariam no distrito da montanha até receberem uma mensagem especial, que seria crucial para o próximo passo. Essa mensagem decidiria se eles voltariam para casa ou continuariam mais fundo na Santa Teocracia de Mithril. Lin, ainda tensa, preocupava-se com o que poderia estar acontecendo de volta na capital. Ines imediatamente disse a ela para não entrar em pânico e prometeu que a protegeria, não importa o que acontecesse, com toda a sua força. Rain também havia dito a Ines para se juntar a eles. Seu raciocínio era simples. Se Daritas atacasse o reino e as coisas dessem terrivelmente errado, Lin precisaria estar longe do perigo. Depois de algum tempo na estrada, eles pararam ao lado de um riacho tranquilo para fazer uma pausa, um momento de calmaria. Nor sentou-se debaixo de uma árvore para relaxar. Do nada, Ines sentou-se ao lado dele e pediu desculpas novamente por envolvê-lo em uma missão tão perigosa. Nur dispensou a preocupação, dizendo a ela que não precisava se preocupar tanto, que estava tudo bem. Ele acrescentou, brincando, que sempre poderia correr se algo desse errado. Ines disse a ele que não haveria necessidade de correr, porque ela poderia protegê-lo com seu escudo. Isso despertou sua curiosidade, pois ele nunca a tinha visto lutar de verdade, o que era intrigante. Para respondê-lo, ela invocou seu escudo divino bem na frente dos olhos dele, uma barreira brilhante que irradiava poder puro. Ela explicou calmamente que quase nada no mundo conseguiria atravessá-lo, tamanha era a sua força. Nora estudou o escudo de perto e lembrou-se do que Lin lhe contara sobre as habilidades insanas de Gilbert. Isso o fez perceber o quão poderosos todos eles realmente eram. Ele elogiou Ines honestamente. Mas seu elogio a puxou para o passado dela, uma memória dolorosa de quando ela vivia em um orfanato e acidentalmente machucou uma amiga próxima porque não conseguia controlar seus próprios poderes, o que foi um trauma.
uma curandeira chamada Sain salvou a vida da garota, e depois Okun revelou a verdade. O poder dela era forte o suficiente para destruir nações inteiras se ela perdesse o controle. Por causa desse perigo, Dandal, o lendário mestre dos escudos, a acolheu e a treinou por anos, com muita dedicação. Alguns dias atrás, Nur mencionou o nome de Dandol, e isso lembrou Ines de como Dandol costumava falar sobre uma certa pessoa durante as missões. Ela costumava sentir ciúmes porque Dandol admirava tanto aquela pessoa desconhecida, o que era um sentimento forte. Mas quando Nur chegou ao palácio com Lin, ela finalmente entendeu quem deveria ter sido o favorito de Dandol, e o ciúme fez todo o sentido. Assim que a pausa deles terminou, eles continuaram a jornada seguindo em frente. Nur notou um padrão estranho na grama alta e apontou. Ines ignorou, mas Lin verificou e imediatamente ordenou que a carruagem parasse. O padrão estava se movendo. Ela lançou um feitiço revelador, desfazendo uma camuflagem mágica que atingiu um enorme dragão negro bem na frente deles, uma visão aterrorizante. Naquele mesmo momento na capital, o caos explodiu. Monstros começaram a aparecer por todo o reino. Um soldado correu para o escritório do Rei Clay, em pânico, relatando que as criaturas estavam atacando em todos os lugares. Uma situação desesperadora. Rain disse a ele para focar na evacuação de civis, enquanto os aventureiros e os 6 soberanos cuidavam da luta. Depois que o soldado saiu, Clay admitiu que Daritas não estava blefando. Eles estavam claramente tentando destruir o reino, espalhando suas forças de forma estratégica e cruel. Ryan pelo menos sentiu-se aliviado sabendo que Lin não estava na cidade durante o ataque. De volta ao campo, um jovem garoto andando ao lado do dragão desabou quando o feitiço de Lin quebrou o selo mágico. Sem pensar, Nur correu em direção a ele e se colocou entre o garoto e o dragão furioso, em um ato de bravura. Ines gritou para ele voltar, mas Nur recusou, erguendo sua arma para bloquear o golpe. Ines rapidamente disse a Lin para usar sua visão mágica. Quando Lin a ativou, ela congelou, chocada com o que viu. O garoto não era humano, ele era um demônio. Ryan havia explicado recentemente que os demônios uma vez controlaram monstros poderosos e quase erradicaram a santa teocracia de Mitra. Por causa disso, os humanos caçaram demônios quase até a extinção. Uma história sombria. Pensando naqueles eventos sangrentos, Lin percebeu por que uma criança demônio estaria liderando um dragão negro em direção ao reino. O dragão liberou uma explosão mortal de névoa venenosa. Ryan, que estava mais longe, foi pego nela imediatamente, sem chance de escapar. O veneno derreteu tudo o que tocou, drenando a vida dele. Lin tentou correr até ele, mas Ines a bloqueou com seu escudo e explicou que ninguém sobreviveria ao veneno de dragão negro a curta distância. Era uma sentença de morte. O dragão se inflou para outro ataque. Ines expandiu seu escudo para proteger Lin e silenciosamente pediu desculpas a Nur por não conseguir cumprir sua promessa de protegê-lo também. Uma das garras do dragão se chocou contra o escudo com força brutal. Através do brilho cintilante, Ines viu Nur ainda de pé, ainda lutando, ainda bloqueando. Naquele momento, ela finalmente entendeu por que Dandol o respeitava tanto. Mas Nur estava chegando ao seu limite, exausto. Após vários outros confrontos, o monstro o dominou e o derrubou no chão. Nur jazia ali, exausto e mal consciente, aceitando silenciosamente que talvez finalmente se reunisse com seus pais na vida após a morte, em paz. Naquele mesmo momento, o garoto demônio Rolo mergulhou em memórias de anos atrás. Ele se lembrou de ser jogado em uma prisão imunda com outros demônios, vivendo de restos de pão sem gosto e o que quer que os guardas lhes jogassem, uma vida miserável. Um dia, durante a luta diária por comida, ele acidentalmente encarou um guarda por tempo demais. O guarda o arrastou para outra cela e o espancou até ele vomitar sangue. Quando Rolo reuniu coragem para perguntar o que havia feito de errado, o guarda perdeu o controle e o espancou ainda mais forte, dizendo-lhe que demônios não tinham o direito de falar, o que era cruel. Com o tempo, os humanos usaram Rolo e os outros demônios como sacos de pancada para desabafar sua raiva. Eventualmente, Rolo desbloqueou a habilidade de ler mentes. Quando os guardas descobriram sua nova habilidade, eles o espancaram ainda mais por medo, intensificando a violência. Mais tarde, o mesmo guarda capturou um dragão negro e forçou Rolo a guiá-lo até o Rei Clay. Se ele tivesse sucesso, os prisioneiros demônios receberiam um tratamento melhor. Se falhasse, a tortura seria pior do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. Uma escolha terrível. Durante a jornada, o feitiço de Lin acidentalmente destruiu o selo mágico que controlava o dragão, fazendo com que ele atacasse antes que Rolo pudesse recuperar o controle. Aterrorizado com a possibilidade de falhar e causar mais sofrimento ao seu povo, Rolo aceitou que a morte poderia ser mais fácil, uma triste resignação. Mas um humano se colocou entre ele e o dragão. Nor. Rolo observou, atordoado, enquanto Nor recebia o veneno de frente, e então usava um minúsculo feitiço de cura para purificar ambos, um ato de bondade inesperado. Mesmo quando o dragão continuava a cuspir veneno, Nur o protegeu e absorveu a maior parte do dano. Nenhum humano jamais havia protegido Rolo. A última coisa que Rolo viu antes de Nur desabar foi alguém arriscando voluntariamente sua vida por um demônio que ele nunca havia sequer conhecido. Um sacrifício notável. Muito tempo antes de todo o caos no presente, Nur ainda estava descobrindo como sobreviver sozinho depois de falhar em todos os exames de aventureiro que fez. Sem mais nada para fazer, ele vagou pela floresta em busca de ervas para poder cozinhar algo simples para o jantar, uma refeição modesta.
Ele eventualmente ferveu tudo junto em uma sopa caseira, orgulhoso de si mesmo por conseguir a receita. Mas logo depois de comer algumas mordidas, sua visão embaçou e ele desabou em uma poça do seu próprio sangue, uma cena chocante e perigosa. Foi então que ele percebeu que havia colhido uma erva extremamente venenosa. Se não fosse pelo seu minúsculo feitiço de cura, que o mantinha constantemente à beira da morte, ele teria partido pela manhã. Quando o teu sol finalmente nasceu, Nur se forçou a rastejar até o riacho, lavando o veneno o melhor que pôde, em um esforço desesperado. Enquanto se recuperava, ele encontrou um pequeno manual que sua mãe havia criado quando ele era criança. Ele listava quais plantas eram seguras e quais eram mortais. Embora ainda se sentisse doente, ele não descansou, mostrando sua resiliência. Ele superou seu desconforto e continuou sua rotina diária de treinamento. O estranho era que seu corpo de repente se sentiu normal novamente muito mais rápido do que deveria. Curioso, ele retornou à floresta para coletar mais ervas em busca de respostas. Mas enquanto colhia plantas, ele pisou em uma flor venenosa, a mesma que quase o matou, e uma cobra espinhosa e peçonhenta disparou e se prendeu à sua perna. Nor desmaiou quase instantaneamente, sem tempo para reagir. Quando ele acordou no chão, descobriu que não apenas havia sobrevivido, mas o veneno havia desaparecido completamente de seu sistema. Mais tarde naquele dia, ele assou a cobra no fogo e a comeu, só então percebendo algo insano. Seu corpo havia de alguma forma desenvolvido imunidade a veneno, o que era inacreditável. Em vez de ser grato ou agradecer aos céus, Nor fez o que só Nor faria. Ele continuou testando até onde seu corpo poderia ir. Ele deixou mais cobras o morderem, comeu insetos venenosos, bebeu líquidos tóxicos e propositalmente consumiu materiais perigosos como uma pessoa louca fazendo experimentos em si mesma, sem qualquer medo. Após meses desse hábito insano, ele descobriu que conseguia lidar com quase qualquer veneno. Apenas doses extremamente fortes o deixavam inconsciente por alguns minutos. Voltando ao presente, essa estranha imunidade mais uma vez salvou sua vida de forma providencial. Assim que confirmou que Rolo estava seguro, Nur investiu de volta contra o dragão negro e bloqueou seus ataques, cortando suas garras uma após a outra. O dragão frustrado reuniu sua mais forte explosão de veneno, preparando um ataque final. Lin gritou para ele sair do caminho. Em vez disso, Nur enfiou sua espada diretamente na boca aberta do dragão. A explosão de veneno detonou dentro de seu corpo, queimando-o por dentro até que ele desmoronasse completamente em um espetáculo terrível. Enquanto os restos derretiam em lama, Nur caminhou até Rolo e perguntou se ele estava ferido. Rolo rapidamente explicou que estava levando o dragão para a capital. Nu, que genuinamente acreditava que a criatura era apenas um sapo gigante, entrou em pânico e pensou que havia arruinado uma entrega importante, o que o deixou muito aflito. Ele imaginou Rolo criando cuidadosamente o sapo como um animal de fazenda e se sentiu mal, mas Rolo garantiu que não era um problema. Curioso, Nur perguntou como ele conseguiu fazer uma fera tão grande segui-lo, o que era realmente impressionante. Rolo revelou hesitantemente sua habilidade de controlar monstros. Ele esperava que Nur fugisse ou o atacasse, mas em vez disso, Nur se iluminou como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais legal de todas. Ele chamou a habilidade de Rolo de incrível e começou a divagar sobre todas as coisas que alguém com um poder como aquele poderia fazer, com grande entusiasmo. Rolo, confuso, lembrou de que demônios como ele comumente tinham essa habilidade e perguntou por que Nur não estava com medo. Nur genuinamente não entendeu a pergunta. Afinal, por que ele estaria assustado? Qual seria o motivo para isso? Rolo explicou lentamente que os demoníacos eram geralmente temidos ou odiados, mas Nur simplesmente lhe disse que alguém com seus poderes poderia ser extremamente útil às pessoas, o que atingiu Rolo emocionalmente mais forte do que qualquer surra que ele já havia recebido em toda a sua vida. Rolo começou a chorar e perguntou se alguém como ele poderia realmente ser útil. Nur deu um passo à frente para confortá-lo, mas Lin de repente correu com pânico nos olhos. Ela não conseguia entender como Nur ainda estava vivo, já que o veneno do dragão negro era supostamente impossível de sobreviver. Nur levantou o braço e mostrou a ela que estava perfeitamente bem. Ao ver isso, Lin lembrou-se de uma técnica rara que Zain uma vez mencionou: Espírito Sagrado, uma habilidade de purificação de nível S que remove o veneno do corpo completamente. Mas Sen levou décadas para dominá-la. Nur, no entanto, havia alcançado esse nível em apenas 14 anos, sem sequer perceber. Quando Nur pediu a ela para verificar Rolo, Lin ficou preocupada com o que ele realmente era. Nur sugeriu levar Rolo com eles na carruagem, mas Lin e Inês imediatamente disseram não, pois os demoníacos eram perigosos demais. Nur insistiu, recusando-se a deixar Rolo para trás. Inês olhou mais de perto e percebeu que Rolo não era perigoso, ele parecia um escravo faminto e desnutrido. Lin também percebeu que o estava julgando com base em rumores, e não em fatos concretos. Depois de ver seu estado frágil de perto, ela concordou que deveriam ajudá-lo, mas Inês explicou que não poderiam levá-lo para a Santa Teocracia de Mitra, porque os demoníacos haviam sido banidos há muito tempo. Assim que estavam tentando pensar em um plano, um mercenário vendado chamado Zadu apareceu. Ele perguntou a Rolo por que não havia completado sua missão. Nur rapidamente perguntou se ele era quem forçou Rolo a lidar com o dragão, mas Zadu disse que era apenas um trabalhador contratado para o serviço. Ele só veio para levar Rolo de volta. Nur não entendeu até que Zadu casualmente mencionou que o corpo morto de Rolo renderia uma recompensa generosa. Antes que Nur pudesse responder, Zadu o atacou com um salto.
Nur bloqueou o ataque e exigiu uma explicação. Zadu disse que planejava fazer um favor aos seus clientes, matando Rolo ele mesmo e entregando o cadáver. Ele atacou repetidamente, mas Nur bloqueou cada golpe sem falhas, com perfeição. Lin observava incrédula, incapaz de acompanhar seus movimentos rápidos. Inês puxou Lin para trás, percebendo que estavam enfrentando alguém muito além de sua liga. Zadu tentou saltar por Nur para alcançar Rolo, mas Nur o interceptou, estilhaçou sua espada e o empurrou para longe. Zadu levou um momento para repensar e então decidiu que Nur deveria morrer primeiro. Com uma velocidade aterrorizante, ele socou Nur com força suficiente para fazê-lo rolar pelo chão. Nur sentiu a diferença instantaneamente. Este oponente não era como os monstros que ele havia enfrentado anteriormente. Zadu desencadeou uma torrente de golpes, empurrando Nur para a defensiva. Nur bloqueou o máximo que pôde, mas estava claro que esta era a luta mais difícil em que ele já estivera. Lin queria ajudar, mas Inês a segurou, avisando-a de que Nur estava lutando contra Deadmon Zadu, um ex-aventureiro de rank S. Anos antes, Inês havia entrado em uma reunião dos 6 soberanos para perguntar por que um certo criminoso estava marcado como morto, embora o caso não estivesse encerrado. Dandog reconheceu o nome imediatamente e explicou que a morte foi registrada apenas para impedir que as pessoas o caçassem. Zadu havia se tornado um aventureiro de rank S em uma idade jovem, ascendeu ao topo puramente através da violência e respondia apenas ao maior lance. Por causa de sua natureza brutalmente eficiente, inúmeros aventureiros buscavam sua cabeça, queriam matá-lo. Mas quanto mais o caçavam, mais ele matava, aniquilando esquadrões inteiros. Ele até aceitou um contrato uma vez e destruiu um país inteiro sozinho. Depois disso, o reino fingiu que ele estava morto para afastar os desafiantes e manter a paz. De volta ao campo de trigo, Zadu percebeu que algo não era normal em Nur. Quando ele reclamou de perder todas as suas espadas, Nur pediu desculpas e se ofereceu para pagá-las. Zadu riu e percebeu que a força de Nur vinha de sua arma, de seu poder. Ele jogou sua última espada no ar. A lâmina se estilhaçou em centenas de projéteis prateados em forma de cruz, todos mirando em Nuor e Rolo. Nur bloqueou o máximo que pôde. Protegendo Rolo com seu corpo, Zadu avisou que poderia continuar criando mais cruzes para sempre, sem parar. Inês percebeu que Nur não conseguiria aguentar para sempre e queria ajudar, mas seu dever era proteger Lin. Sua mente gritava para ela ficar para trás, mas seu coração a forçou a agir. Ela finalmente pediu permissão a Lin para intervir. Lin assentiu. Zadu lançou outra onda de cruzes. Antes que pudessem atingir, Inês saltou para a luta, ativou seu escudo e bloqueou o ataque, então seguiu com um contra-ataque para atrair a atenção de Zadu para si. Mas as cruzes continuavam a passar pelas frestas. Nur quebrou a cabeça, pegou as presas afiadas que tirou do dragão negro e pediu a Inês para abrir uma pequena fresta em seu escudo. Ele canalizou o aprimoramento físico, triplicou a força de seu braço e jogou as presas do dragão nas cruzes prateadas de Zadu. Cada colisão estilhaçava os projéteis instantaneamente. Zadu de repente apareceu atrás de Inês, mirando para esfaquear seu olho, mas Nur saltou e bloqueou, perguntando educadamente se Zadu poderia parar de tentar atacar pelas costas, de forma covarde. Zadu então notou sua arma mais forte quebrando ao meio. Chocado, ele perguntou de que era feita a espada de Nur, então atacou novamente. Após vários minutos sem conseguir acertar um único golpe e perdendo todas as lâminas que tinha, Zadu recuou, desistindo. Ele decidiu que a luta era inútil. Nur ainda tinha muita força restante, e toda a sua coleção de espadas agora era sucata. Nur pediu desculpas novamente por quebrar suas armas, lamentando o ocorrido. Antes de partir, Zadu os alertou sobre uma celebração flamejante esperando na capital, e disse a Rolo para agradecer a qualquer deus que o protegeu. Então, com o último golpe surpresa, ele desapareceu nos campos, sem deixar rastros. Após a luta com Zadu, todos voltaram para a carruagem para tentar descobrir o que ele queria dizer com aquela celebração acontecendo na capital. Lin pensou que seria inteligente retornar e verificar por si mesma o que estava acontecendo. Mas no momento em que ela sugeriu voltar, Rolo entrou em pânico e disse a eles que retornar era impossível. Nuru lembrou que levar um demoníaco para Mitra não era permitido de qualquer forma, mas Rolo insistiu que esse não era o principal problema. Ele disse que outro monstro, muito mais forte que o Dragão Negro, estava indo direto para a capital. Segundo ele, aquela besta poderia aniquilar a cidade inteira sem sequer tentar. Ao ouvir isso, Lin imediatamente tomou sua decisão, sem hesitar. Ela disse a Inês para não tentar impedi-la, dizendo que já sabia exatamente o que Ryan esperava que ela fizesse, surpreendendo Inês com sua determinação. Lin gentilmente a lembrou que eram irmãos, então ela entendia Ryan melhor do que qualquer outra pessoa. Rolo também escolheu acompanhá-los, explicando que a criatura que atacava a capital estava muito provavelmente sendo controlada por outro demoníaco como ele. Nur acariciou a cabeça de Rolo para agradecê-lo, o que fez Lin acreditar que Nur sentia simpatia por ele. Mas os pensamentos de Nur estavam na verdade em outro lugar. Ele ainda desejava que tivessem levado para casa um pedaço do dragão negro para que pudesse cozinhá-lo e experimentá-lo. Enquanto Inês empurrava a carruagem de volta para a capital, Ryan recebeu a notícia de que os civis haviam sido evacuados em segurança.
Ele sentiu um momento de alívio, mas sua preocupação retornou imediatamente porque eles ainda não sabiam de onde viria o próximo ataque. Justo então, ele notou uma estranha esfera brilhante no ar. Ele disparou um feitiço de quebra de selo nela, e no momento em que a barreira se estilhaçou, seu pior pesadelo apareceu diante de seus olhos. Um gigantesco dragão da calamidade pairou nos céus acima da capital. Anos atrás, de volta ao presente, Noor sentiu uma sensação poderosa enquanto andava na carruagem, e disse a Lin que algo perigoso estava por perto, muito próximo. Ela o ignorou a princípio, mas quando olhou por si mesma, congelou ao ver o dragão da calamidade mergulhando direto para a cidade. Dentro da capital, as poucas pessoas que não conseguiram escapar olhavam para cima com terror enquanto a besta batia as asas, destruindo telhados e ruas sem sequer tocá-los, apenas com a força do vento. Ryan quase perdeu a compostura, percebendo o quão louco o rei Daridus realmente era, e imediatamente ordenou outra evacuação para qualquer um que ainda estivesse na área. Os 6 soberanos continuaram a combater ondas de monstros, dividindo-se para manter as linhas inimigas firmes. Gilbert, exausto e ensanguentado, correu de volta para o castelo para proteger o rei Clay. Mas Clay recusou-se a partir, dizendo que o dever de um rei era permanecer com seu povo, mesmo que isso significasse sua própria morte, seu fim. Na carruagem, Lin caiu de joelhos. Ela sabia que Clay e Ryan ficariam para trás para ajudar todos os outros a escapar, mesmo que o dragão os queimasse vivos. Enquanto ela chorava com o pensamento, Noor se animou como se tivesse acabado de ver algo muito interessante. Ele disse a Lin que poderia ir ajudar se as coisas estivessem tão ruins assim. Ela o encarou com descrença e perguntou como ele planejava ajudar. Noor lembrou do que fizeram contra o Imperador Goblin. Ela o havia lançado no ar usando sua habilidade Explosão de Vento. Ele disse que ela só precisava fazer a mesma coisa novamente. Lin de repente percebeu que estava pensando pequeno demais. Ela se tratava como alguém fraca, enquanto Noor agia como alguém que não entendia o conceito de perigo de forma alguma. Comparado ao cérebro dele, até um homem das cavernas tinha melhores instintos de sobrevivência. Enquanto Lin preparava o feitiço, Clay estava no topo do castelo preparando-se para enfrentar o dragão sozinho. Sua mente divagou de volta à sua antiga discussão com Daridus. No dia em que Daridus exigiu as relíquias da masmorra, Clay havia recusado, dizendo que muitas relíquias eram perigosas demais para serem usadas. Daridus zombou dele por seu medo e jurou que tomaria a masmorra à força, sem piedade. Agora, Clay estava na torre do castelo, pensando em suas memórias com Lin antes de aceitar seu destino. Enquanto isso, Inês ofereceu-se para ajudar Lin criando um campo de força em forma de canhão para que Lin pudesse despejar toda a sua força em uma explosão de vento supercarregada. Lin avisou a Noor que este próximo lançamento seria muito mais forte do que o que usaram no Imperador Goblin. Noor tentou dizer a ela para esperar, mas ela já havia disparado o feitiço, atirando-o para o céu como um míssil, em alta velocidade. No castelo, Clay observava o dragão preparando seu ataque final. O Sopro Ancião, uma explosão tão forte que aniquilou um império inteiro 100 anos atrás. Sabendo que não sobreviveria, Clay agarrou uma arma chamada Espada Explosiva, com firmeza. Ela absorvia a vida de quem a empunhava e transformava essa vida em um ataque final. Ryan e os 6 soberanos perceberam o que Clay estava planejando e ficaram impotentes enquanto o rei se preparava para se sacrificar por todos. Mas, pouco antes do Sopro Ancião ser disparado, Noor chegou em uma velocidade impossível, cravando sua espada na mandíbula do dragão e desviando o sopro para as planícies vazias. A explosão redirecionada rasgou a terra, salvando a capital da destruição total. O dragão desabou, atordoado por algo tão minúsculo poder atingir com tanta força. Furiosa e humilhada, ela chicoteou sua cauda em Noor com toda a sua força. Ele bloqueou sem esforço, percebendo que este dragão mortal não era nem metade tão assustador quanto o dragão negro que ele acabara de enfrentar. Quando Lin o lançou, Noor na verdade desmaiou em pleno voo e quase caiu de cara na cidade. Ele acordou segundos antes do impacto, impulsionou-se com aprimoramento físico, usou o passo de pena e então correu pelos telhados até chegar ao castelo em tempo recorde. De volta ao campo de batalha, Noor continuou lutando contra o dragão da calamidade, enquanto Lin, Inês e Rolo corriam em direção à cidade para ajudar. De repente, uma enorme rocha voou em direção a eles, com grande velocidade. Inês expandiu seu escudo e os protegeu apenas para 3 imperadores goblins emergirem das ruínas. A confiança de Lin durou meio segundo, até que ela viu todos os 3 correndo em velocidade máxima em direção a eles, prontos para atacar. Pouco antes de chegarem ao grupo, Rolo entrou em pânico e subconscientemente usou sua habilidade de controle de monstros para congelá-los no lugar. Lin atacou imediatamente, congelando cada Goblin solidamente. Inês seguiu, moldando sua energia em uma lâmina maciça e estilhaçando-os em pedaços sem piedade. Lin olhou para Rolo depois, imaginando se ele sequer entendia o quão poderoso ele realmente era. Suas mãos tremiam, o medo ainda estampado em seu rosto. De volta ao ar, o dragão da calamidade finalmente enlouqueceu, perdendo a paciência. Noor continuava quebrando suas garras como se fossem galhos. Ela voou para cima e tentou liberar outro sopro ancião. Noor desviou o feixe novamente com um único golpe, chocando Clay e cada soldado que viu aquilo, tamanha a força. O dragão gritou não de dor, mas de vergonha, porque Noor nem sequer estava reconhecendo seu poder. Ela tentou arrancar a cabeça dele em frustração, mas ele bloqueou suas mandíbulas e lascou um de seus dentes com facilidade.
O dragão desabou na frente dele, completamente exausto, completamente derrotado. Percebendo que ela não queria mais lutar, Nur abaixou sua arma e sentou-se ao lado dela calmamente, sem pressa. Depois de tudo o que ela destruiu, ele pensou que acabar com a vida dela equilibraria todo o dano que ela causou, mas ao vê-la se render, ele decidiu descansar por um momento antes de decidir o que fazer em seguida. Logo depois que o dragão parou de se mover, Lin, Inês e Rolo finalmente alcançaram Nur. Eles vieram correndo em sua direção com rostos preocupados, mas Nur se levantou e disse a eles que tudo estava bem. Ele até agradeceu a Rolo por ajudar a acalmar o dragão. Rolo parecia confuso e perguntou o que Nur queria dizer com aquilo. Nur simplesmente disse que pensou que Rolo usou seus poderes de monstro para fazer o dragão parar, porque não havia como uma criatura tão enorme congelar sem motivo aparente. Mas Rolo disse a ele que realmente não fez nada, de verdade. Nur lembrou-se de como Rolo uma vez disse que as pessoas temiam seus poderes, então ele pensou que Rolo estava negando para evitar assustá-los. Nur fingiu acreditar nele, e então perguntou se ele poderia dizer ao dragão para voar para longe dali. Inês o alertou que deixar um monstro perigoso ir era arriscado, e Lin disse que eles provavelmente deveriam acabar com o dragão para estarem seguros. Mas Nur recusou. Ele disse que a criatura já havia desistido, então machucá-la agora era inútil, sem sentido. Depois de pensar sobre isso, os outros concordaram. Rolo finalmente disse que poderia tentar falar com ele, mas monstros geralmente só ouvem seu verdadeiro mestre. Nur disse a ele para não se preocupar, e que Lin e Inês não tinham medo de seu poder de forma alguma. Sentindo-se um pouco melhor, Rolo caminhou até o dragão e falou com ele. Quando voltou, disse que o dragão só queria seguir seu mestre e no momento seu mestre era Nur, para a surpresa de todos. Lin e Inês ficaram chocadas, mas Nur ainda pensou que Rolo estava brincando. Ele perguntou novamente se o dragão poderia ir para casa. O dragão saltou no ar, mas antes que chegasse longe, um laser gigante o atingiu, derrubando-o direto do céu. Todos congelaram enquanto o dragão caía nas montanhas. Longe dali, o rei Daridus observava tudo acontecer e sorria. Ele olhou para a capital e convocou todo o seu poder, preparando-se para destruir tudo o que restava da cidade. Sua mente voltou para o dia anterior, quando seu general lhe mostrou suas novas armas de alta tecnologia. Enquanto Daridus se gabava de aniquilar o reino de Clay, um cavaleiro chamado Randus implorou para que ele parasse, dizendo que a guerra não traria nada de bom para ninguém. Daridus o ignorou e o chutou para o lado, alegando que nada poderia impedi-lo de roubar as relíquias da masmorra. De volta ao presente, Nur e os outros correram em direção ao dragão caído. Rolo sugeriu verificar se ele ainda estava vivo, se havia sobrevivido. Enquanto se aproximavam, Daridus finalmente notou o grupo. Ele não se importava com Nur de forma alguma. Seus olhos se fixaram em Lin e Inês. Depois de ouvir que Inês fazia parte dos lendários protetores da família real, ele ficou animado e ordenou que seus homens disparassem o blaster de plasma contra eles. Os soldados ativaram o canhão e um feixe maciço disparou em direção ao grupo. Lin agarrou Rolo e pulou em uma vala. Inês ergueu seu escudo divino e tentou bloqueá-lo, mas mesmo ela teve dificuldades, sentindo a força do ataque. Justo quando o feixe estava prestes a romper, Nur se colocou à frente com a espada negra e fatiou o ataque em pedaços. Um general confuso disse a Daridus que eles provavelmente erraram a mira. Daridus gritou para eles atirarem novamente, sem parar. Enquanto preparavam um segundo disparo, Nur tirou um momento para ver o tamanho do exército deles. Ele perguntou a Inês o que os soldados estavam planejando. Inês disse que eles não parariam até que a capital fosse completamente destruída, e sugeriu que corressem de volta para Ryan para se reagrupar. Lin perguntou a Nor se ele também queria recuar. Nor abriu a boca para dizer, sim, vamos correr. Mas antes que pudesse terminar, Lin presumiu que ele queria lutar ao lado dela. Ela se ergueu, pensando que Nur sentia o mesmo, com a mesma coragem. De repente, Inês viu outra chuva de feixes de plasma vindo em direção a eles. Ela bloqueou os tiros com seu escudo. Vendo isso, Daridus recuou e disse a seus soldados para garantir que o grupo nunca saísse vivo dali, de forma alguma. Nur percebeu que havia apenas uma maneira de ajudar os outros a escapar. Ele tinha que distrair todo o exército, então ele decidiu correr como fazia anos atrás, quando costumava caçar mel selvagem. Ele disse a Lin e Inês para usarem a chance de fugir dali. Em vez disso, Lin usou seu feitiço de explosão de vento e o lançou no ar antes mesmo que ele terminasse de falar. Nur voou pelo céu, bloqueando explosões no ar. Ele aterrissou bem na frente de mais de 1000 soldados e balançou sua espada tão rápido que derrubou todas as armas de suas mãos de uma só vez, com um único movimento. Daridus só conseguia encarar, incapaz de entender o que estava vendo. Nur correu pelo campo de batalha, fazendo círculos ao redor dos soldados, derrubando suas armas e quebrando seus equipamentos, sem parar. Logo, espadas choviam do alto, como gotas de chuva metálicas. Só então Daridus reconheceu Nuur, o ninguém que ele ignorara anteriormente. Nur caminhou em direção a Daridus, mas o rei tentou escapar, fugir dali. Então ele lembrou que estava usando uma armadura feita de oricalco, um dos metais mais fortes que existem. Ele pegou sua espada, esperando que pudesse lutar. Nur nem sequer olhou para ele, ignorando-o completamente. Em vez disso, ele correu por ele e jogou todos os seus canhões e blasters no ar para destruí-los também. As armas caindo quase esmagaram Daridus, que desabou no chão tremendo de medo. Nur voltou e deixou cair a espada negra na frente dele.
Ao ver a espada negra, Darius lembrou que era a mesma arma atrás do trono de Clay, aquela que Clay precisava de ambas as mãos para levantar. Nur a usava como se fosse uma pá de brinquedo. O pensamento fez Darius quebrar mentalmente, em desespero. Nur se abaixou sem fôlego, tentando relaxar para que Darius não pensasse que ele iria matá-lo. Mas Darius só viu um demônio se preparando para arrancar sua alma. Ele rapidamente subiu em um cavalo e fugiu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Momentos depois, o corpo de Nur finalmente cedeu. Depois de lutar sem parar e se esforçar demais, ele começou a desabar. Antes que ele atingisse o chão, Mian e Dandelg apareceram, derrubando os últimos soldados inimigos. Um pouco depois, Gilbert finalmente chega ao campo de batalha e congela ao ver a bagunça que Nur criou. Todo o exército foi aniquilado e Nur fez isso sozinho. Logo depois, Sig também se aproxima, calmamente agradece a Nur por salvar o reino e então se junta a Gilbert para acabar com quaisquer soldados que ainda estivessem rastejando por ali. Zen percebe isso e suspira, dizendo a Okun que ele especificamente disse a Sig para não matá-los. Okun encolhe os ombros e o lembra que se eles não tivessem revidado, Darius teria destruído a capital completamente, sem deixar nada. Zen ainda insiste que capturar os soldados e interrogá-los teria sido mais inteligente, mas quando ele vê a expressão preocupada de Okun, ele diz sem jeito que estava apenas brincando. Okun então chama um grupo de magos para prender as tropas inimigas restantes. Ele ergue uma parede gigante de terra para encurralá-los. E Zen ordena que seu esquadrão de cura mantenha os sobreviventes vivos para que possam obter informações deles. Enquanto Dandelg e Mian ainda estão lutando do outro lado do campo, Nur finalmente percebe algo enorme, algo grandioso. Os 6 soberanos, os heróis mais fortes do reino, são as mesmas pessoas que o treinaram quando ele era criança. Poucos minutos depois, Lin usa sua magia para curar completamente o corpo de Nur. Mas ela ainda lhe diz que ele deveria descansar porque se esforçou demais, além do limite. Nur a dispensa com um aceno e se levanta de qualquer maneira, bem a tempo de ouvir Sig anunciar que eles acabaram de extrair informações dos soldados capturados. Segundo eles, o exército de Darius era a fase final de seu plano, o último passo. Seus ataques de monstros foram apenas o aquecimento. Como o perigo parecia ter acabado, Okun decide que é hora de voltar. Ele assume que Darius já deve ter ido embora há muito tempo. Mas Nur lhes diz que ele realmente viu Darius escapando mais cedo, fugindo. Mesmo depois de Nur descrever essa armadura brilhante do velho, Oken diz que persegui-lo é inútil, a menos que consigam voar de alguma forma. É então que Nur, de repente, se lembra do dragão. Ele leva todos para vê-lo. Oken quase desmaia ao ver uma criatura tão gigantesca viva, enquanto Sen imediatamente começa a curá-la. Sen lembra a Oken exatamente quem é Nur, alguém com um talento ridículo que de alguma forma sobreviveu a tudo o que lhe foi lançado. Oken então pergunta se o dragão pode carregar todos eles. Nur explica que o dragão só obedecerá às ordens de Rolo. Surpreso, Oken pergunta a Rolo se ele tem confiança suficiente para controlar a fera. Rolo admite que não tem confiança alguma em nada. Oken começa a entrar em pânico pensando que acabaram de concordar com uma sentença de morte garantida. Antes que Nur possa explicar quem e o que Rolo realmente é, o dragão acorda e começa a gritar com eles como se fosse culpa deles ter sido derrubado do céu. Rolo imediatamente usa seu poder para ler as emoções do dragão, mas Nur já consegue perceber que o dragão está super irritado. Depois que Rolo diz que ele quer vingança, o grupo decide deixar o dragão levá-los até Darius para acertar as contas. Lin e Ines rapidamente concordam em ir junto. Nur, por outro lado, lembra-se do quão aterrorizado ele é com alturas, e instantaneamente se arrepende de ter mostrado o dragão a todos em primeiro lugar. Mas ele ainda se junta. Sen pula em 2, então Karu chega e diz que precisarão do poder dele para esconder o dragão, pois estarão voando perto da fronteira do Império. Nesse exato momento, Clay e Ryan aparecem. Lin corre para abraçar seu pai, e Ines pede desculpas por falhar em sua missão. Rain diz a ela para não se culpar, e Clay diz a Rain para ir com eles e tomar decisões em seu lugar. Assim que todos sobem nas costas do dragão, Rolo dá a ordem e o dragão se lança ao céu. Dandog olha para Sig e pergunta por que ele ainda não falou com Nur. Sig admite que ver Nur lidar com tudo tão facilmente o fez perceber que ele havia superestimado sua própria habilidade durante todo esse tempo. Um tempo depois, o dragão ancião alcança um rio perto da fronteira. Eles ainda não encontraram Derridos. Karru avisa que deveriam começar a voltar, pois entrar no céu do Império poderia fazê-los ser derrubados instantaneamente. Nesse instante, Lin avista Darius em uma ponte bem distante. Karru insiste que jamais o alcançarão a tempo. Rain fica em silêncio por um momento, pensando bem, e então diz que precisam pegar Darius custe o que custar. Se o deixarem escapar agora, ele reconstruirá seu exército e atacará novamente com ainda mais força. Ines pergunta se ela pode destruir as defesas do Império. Rain diz a ela para ir com tudo, afirmando que talvez precisem das paredes quebradas para uma rota de fuga mais tarde de qualquer forma. O dragão ancião avança direto para o território do Império. Lin se prepara para a batalha mais difícil que já enfrentou em toda a sua vida. Ela olha ao redor e percebe que está cercada pelas pessoas mais fortes que existem.
Ela vê Noor sentado imóvel e presume que ele está se preparando mentalmente, sem saber que ele, na verdade, adormeceu no segundo em que o dragão decolou. Dentro do Império, Darius volta furioso para seu palácio e grita com seus conselheiros, culpando-os por tudo o que deu errado. Então ele vê o dragão ancião voando em direção a eles e quase desmaia tentando entender como ele ainda está vivo. Quando ele se lembra de quem é Sain, ele perde completamente a cabeça. Gritando para todos resolverem a situação de alguma forma, Randis tenta acalmá-lo, mas Darius o repreende e manda que ele mesmo resolva. Randis sai em silêncio já pensando em um plano. Darius então ordena a seus 3 principais engenheiros que ativem uma arma secreta chamada Coranos. Todos eles entram em pânico e o avisam que é instável e poderia explodir o Império inteiro. Ele os ignora. O engenheiro-chefe implora para que ele reconsidere. Darius o chuta contra uma parede e exige que a arma seja usada imediatamente. Eles puxam toda a back-energia da cidade para ativá-la. Assim que carrega, eles disparam a explosão massiva direto no dragão. Noor salta do dragão, encontra a explosão de frente e a afasta no último segundo, redirecionando-a para longe, na distância. Darius surta quando a explosão faz uma curva e volta direto para eles. Os engenheiros o lembram que ele os ordenou a configurar a arma daquela forma. Aterrorizados, eles largam suas ferramentas e pedem demissão na hora, correndo para salvar suas vidas. Darius afunda de joelhos enquanto seu império começa a entrar em colapso. Logo depois disso, Noor atravessa as paredes do castelo futurista de Darius devido ao impacto. Randis e seus cavaleiros se preparam para matar Darius eles mesmos, pensando que o império está condenado. Noor aparece de repente e diz a eles para se acalmarem. Randis recusa e ordena que seus cavaleiros ataquem. Noor os empurra facilmente para o lado e empurra a cabeça de Darius no chão para protegê-lo. Randis pergunta se Noor é o guarda-costas de Darius. Noor diz que está apenas impedindo-os de matar um velho fraco que já está indefeso. Um cavaleiro entra em pânico e joga uma granada mágica. Noor dá um chute voador em Darius contra uma parede para mantê-lo vivo novamente e pergunta por que estão atacando seu próprio imperador. Os cavaleiros explicam suas razões. Darius colocou a vida de cada cidadão do Império em risco. Mais granadas voam em direção a Noor, mas ele usa o passo leve para desviar, agarra Darius e o joga de volta ao chão em segurança. Noor lhes diz que Darius provavelmente morrerá sozinho em breve, de qualquer forma, então por que não esperar? Randis explica que matar Darius rapidamente é a única maneira de provar ao reino de Clay que o Império nunca quis guerra. Nesse instante, Rain e os outros chegam. Lyn corre até Noor para verificar se ele está ferido. Ryan agradece a Noor e diz que eles cuidarão do resto. Noor lhes deseja sorte e parte. Ele cumprimenta educadamente Randis e os cavaleiros ao sair. Rain então explica que o reino de Clay também não quer lutar. Eles só precisam de Darius vivo, para que ele possa enfrentar a punição por tudo o que causou. Quando Darius implora por perdão, Ryan acena com a cabeça e calmamente diz que o perdoará, mas somente depois que ele sofrer a mesma quantidade de dor que causou aos seus cidadãos. Darius parece confuso, sem esclarece a situação. Eles vão arrancar seus membros e curá-lo novamente, repetindo o processo até que a justiça seja feita. Darius entra em pânico tão intensamente que molha o chão. Mais tarde, Lyn cura Noor completamente de novo. Noor pede desculpas quando percebe os monofornos destruídos no Império e diz que nunca teve a intenção de quebrar tantas coisas. Lyn diz a ele para não se preocupar. Rain retorna e declara a guerra oficialmente encerrada. Com Darius aprisionado, os cavaleiros do Império planejam treinar seu neto para assumir o trono um dia. Randis e os cavaleiros pedem desculpas a Noor por atacá-lo e o agradecem por tê-los impedido. Matar Darius teria causado uma guerra civil. Noor lhes diz que está tudo bem e também pede desculpas por ter quebrado partes do castelo deles. Ele os agradece por terem construído um tão resistente porque provavelmente salvou a vida dele quando ele colidiu com ele. Randis ri, finalmente percebendo que Noor é apenas um excêntrico insanamente forte. Eles prometem ajudar Noor sempre que ele precisar deles. Nesse exato momento, Rolo se aproxima e diz que o dragão ancião está cansado de ficar no Império. Então todos se despedem, sobem em suas costas e voltam para casa. Depois que todos finalmente retornaram para casa, Clay chamou Noor imediatamente e pediu para ele escolher qualquer recompensa que quisesse. Mas como sempre, Noor educadamente disse que não precisava de nada. Clay continuou insistindo. Então Noor pensou por um momento e mencionou Rolo. Ele perguntou a Clay se Rolo poderia viver no reino como um cidadão normal e ser bem cuidado. Clay ficou chocado com o pedido a princípio, especialmente porque trazer um demônio para a cidade poderia causar problemas com Mitra. Mas depois que Noor recusou todas as outras recompensas e até disse a Clay para usar o dinheiro para ajudar as pessoas que perderam suas casas, Clay caiu na gargalhada e concordou. Naquela noite, Rolo sonhou com algo que sempre desejou: comer comida de verdade e ser útil sem apanhar por isso. Quando acordou, desceu as escadas e encontrou Anice esperando com o jantar. Ela explicou que ele moraria com ela por enquanto. Rolo sentou-se em silêncio, mas ela notou que ele não estava comendo nada, então disse a ele para começar. No momento em que ele deu uma mordida no pão, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto porque era a primeira vez em sua vida que ele provava uma comida normal e reconfortante.
Na manhã seguinte, as pessoas que evacuaram por causa do ataque começaram a retornar lentamente para casa. Nur também saiu para verificar como todos estavam. Ele notou que o prédio da guilda de alguma forma sobreviveu à destruição e encontrou a placa caída no chão. Quando ele a pegou, lembrou-se do dia em que o mestre da guilda descobriu pela primeira vez que Nur não conseguia aprender nenhuma habilidade adequada e se recusou a registrá-lo como aventureiro. Naquela época, Nur se juntou pela primeira vez à Academia de Espadachins. Ele trouxe uma carta de permissão do mestre da guilda, e Sig ficou surpreso que um garoto tão jovem quisesse treinar. Após o primeiro dia, Sig viu as mãos de Nur sangrando muito e pensou que ele desistiria em menos de 2 semanas. Mas Nur o chocou ao durar muito mais tempo e até mesmo acompanhar os alunos mais velhos. Alguns dias depois, Sig introduziu o treinamento de pedras. Todo aluno recuou com medo, mas Nur permaneceu no lugar, usando apenas sua simples habilidade de aparar para bloqueá-lo. Mesmo depois de deslocar o ombro, ele pegou sua espada novamente e continuou. Foi então que Sig percebeu que havia algo diferente naquele garoto. Nur continuava pedindo a Sig para ensiná-lo uma habilidade de verdade. Então Sig lhe mostrou uma técnica de espada veloz como um raio. Ele presumiu que Nur não entenderia nada, mas Nur animadamente desmembrou cada movimento que Sig fez naquele milésimo de segundo. Sig ficou atordoado. Nur tinha um potencial insano. Ele até considerou transformá-lo em uma arma literal, mas ao final do curso, Nur ainda tinha apenas a habilidade de aparar, o que não era suficiente para o registro de aventureiro. Com o coração pesado, Sig disse a ele para tentar outra aula. No dia seguinte, Nur se juntou ao curso de Dandal. O Homem-Fera de cabelos vermelhos ficou confuso ao ver um garoto tão magro se inscrever no programa de treinamento mais difícil. Mas depois de algumas semanas, Nur estava acompanhando os alunos mais fortes de Dandal. Certa vez, um pedaço gigante de rocha se soltou e caiu em direção a eles. Nur ficou parado ali, pronto para levar o impacto em vez de correr. Dandal pulou para salvá-lo e ficou chocado com a coragem do garoto. Ele também queria transformar Nur em um lutador imparável, mas no final, Nur ainda não aprendeu uma habilidade de alto nível. Então, Dandog relutantemente o deixou ir. Em seguida, Nur tentou o curso de arco e flecha de Mian. No momento em que ela o viu, tentou expulsá-lo. Ela disse a ele para acertar um pequeno graveto com uma pedra de uma distância ridícula apenas para desencorajá-lo, mas Nur casualmente o acertou 2 vezes. Isso a forçou a aceitá-lo. Em vez de um arco, ela o fez jogar pedras em um escudo até que ele implorasse por uma arma de verdade. Quando ela finalmente lhe deu um arco, ele quebrou todos eles com sua força de preensão insana. Até mesmo o arco de elite dela se partiu ao meio. Chocada, ela perguntou como ele sequer aprendeu a arremessar daquele jeito. Nur explicou que costumava caçar um pássaro super rápido chamado Trovão Relâmpago usando pedras. Ela não acreditou nele a princípio porque até caçadores experientes tinham dificuldade em pegar aquele pássaro. Ainda assim, ao final do curso, ele não adquiriu nenhuma nova habilidade, então ela o dispensou, mas se perguntou por que ele precisava de mais poder quando já tinha estatísticas insanas. Em seguida, veio o curso de espionagem com Caraway. Nur passou em todos os testes facilmente, mas ainda não aprendeu a habilidade correta para ser oficialmente reconhecido. Caraway lhe disse a verdade. Ele tinha um potencial enorme, mas as regras da guilda restringiam, e ele não podia aprová-lo. Então Nur imediatamente se matriculou na aula de magia de Oken. Após semanas de tentativas, ele ainda não conseguia usar nenhuma magia de verdade. Oken verificou e percebeu que Nur não tinha fluxo de mana algum. Então ele aconselhou Nur a tentar a câmara de ressonância de mana. Oken disse a ele para sair no momento em que sentisse perigo, mas quando ele retornou dias depois, quase desmaiou. Nur ainda estava lá dentro, perfeitamente calmo. Nur até o expulsou porque queria continuar se concentrando. Ao final do curso, ele só conseguia usar um pequeno feitiço de chama. Oken ficou desapontado até que Nur, aleatoriamente, invocou 2 pequenas chamas, uma em cada mão, algo que o próprio Oken levou 50 anos para aprender. Ainda assim, não foi o suficiente para se qualificar. Finalmente, Nur foi para a Academia de Cura de Sen. Sen explicou que curandeiros devem nascer com bênçãos divinas. Nur se recusou a desistir mesmo quando Sen o deixou do lado de fora por semanas em clima congelante. Após meses de treinamento, Nur aprendeu apenas a cura menor. Sen disse a ele que mesmo ser capaz de usar aquilo era um milagre, mas como não era forte o suficiente para uma licença de aventureiro, ele teve que deixar Nur ir também. No dia em que Nur deixou a cidade, Sen convocou uma reunião com os outros membros soberanos. Todos estavam chateados porque sabiam que Nur poderia superá-los um dia. Eles concordaram em trazê-lo de volta e treiná-lo juntos. Mas Nur já havia desaparecido da cidade até então. De volta ao presente, Nur entrou na guilda e devolveu a placa. Depois de conversar sobre tudo o que aconteceu, o mestre da guilda perguntou se ele queria um emprego. A equipe de construção precisava de trabalhadores, então Nur se juntou imediatamente. Enquanto trabalhava, ele pensava em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Enquanto isso, Clay e Rain discutiam a verdadeira razão por trás do ataque. Eles descobriram que Mitra deve ter ajudado Daridus, porque só Mitra poderia criar as monopedras usadas para controlar os monstros.
Ambos concordaram que o reino ainda tinha grandes problemas para resolver, mas pelo menos tinham 6 soberanos e um aventureiro de rank F super poderoso que ainda não percebia o quão forte ele era. Na manhã seguinte, Lin chegou ao canteiro de obras distribuindo comida. Quando ela avistou Nur, correu direto para ele com pão fresco. Depois de comer, Nur sorriu e voltou imediatamente a ajudar a reconstruir a cidade, até mesmo salvando outro trabalhador de detritos em queda. E é aqui que este vídeo termina. Se você gostou, certifique-se de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos incríveis como este. E assista a este vídeo a seguir. Até um novo!